Oi galera, bom dia, tudo bem? Hoje vamos corrigir aquela folhinha que eu passei no planejador, tá? Para poder explicar para vocês esse exercício aí. Então vamos lá. O número 1 estava assim: transcreva as orações a seguir no caderno e indique os verbos, destaque o pronome relativo, sublinhe o substantivo ou pronome da oração principal que antecede o pronome relativo e copie a oração adjetiva que começa com o pronome relativo. Então, a letra B eu ainda coloquei tudinho conforme ele está pedindo, mas depois, aí embaixo, eu coloquei pela ordem, tá? Para não estar escrevendo as mesmas coisas. Então, ficou assim. Letra B. O A já está pronto. As pessoas que foram rápidas conseguiram os melhores lugares. Então, o verbo aí dessa oração é o foram e o conseguiram. O pronome relativo é o que? O substantivo que antecede o pronome relativo são pessoas, que ele fala assim, as pessoas que. Então, o pronome relativo está se referindo a pessoas. A oração adjetiva é que foram rápidas. Letra C. Central do Brasil, que é um filme brasileiro, foi premiado no exterior. Então, o verbo aí, os verbos são é e foi. Né? E foi. E depois vem o pronome relativo que, depois o substantivo que antecede é Central do Brasil, né? E a oração é que é um filme brasileiro. Tá? Aqui na coisa foi premiado, tá, gente? Foi premiado porque premiado aqui, sabe o que seria? Uma locução verbal, tá bem? Letra D. Ela é uma das professoras que estavam na reunião. Então, o verbo é, né? O verbo é, que é o verbo ser, e estavam. Depois o pronome relativo que, o substantivo que antecede o pronome relativo que é professoras, e a frase, a oração adjetiva que estavam na reunião. Sempre começa com o pronome relativo. Letra E. Ernesto, que é meu amigo, avisou-me de sua chegada. Então, os verbos são e avisou-me. Pronome relativo que, a palavra que antecede o que? O Ernesto, e a frase é que é meu amigo. Começa com o pronome relativo que. A letra F. Eu, que não sou perfeita, já cometi alguns enganos. O verbo é sou e cometi, pronome relativo que. A palavra que antecede o pronome relativo é eu, está se referindo a eu. E a frase que não sou perfeita, oração subordinada adjetiva, que começa com o pronome relativo. O exercício número 2 é para você classificar as orações subordinadas adjetivas em restritiva ou explicativa. Então, como eu falei para vocês, que a restritiva não tem vírgula e a explicativa é separada por vírgula. Então, vamos ver. O doce que ela gosta é de leite. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não temos vírgulas aí. Um sujeito estranho que olhava de um lado para o outro começa a gritar. Aí eu tenho aí uma oração separada por vírgula. Então, ela é oração subordinada adjetiva explicativa. Letra C. A cidade possui belos jardins que a tornam mais verde e refrescante. Aí eu não tenho vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O rapaz que estava deitado no jipe queria apenas descansar. Aí eu também não tenho vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí, o número 3 é para você unir essas duas orações com um pronome relativo, sendo que ela vai se tornar uma oração subordinada adjetiva. Então, ficou assim. A letra A. Geraldo brincava com a espingarda, que era muito velha. Tá? Eu botei aqui o pronome relativo, tá? E uni as duas orações para não repetir palavras. Conheço todos esses rios, você velejou por esses rios. Então, repare que nessa aí está repetido o rio duas vezes. Então, vamos retirar um rio aí. Conheço todos esses rios que você velejou. Então, aqui eu tenho a oração começada pelo pronome relativo que, tá? E aí não repetiu a palavra, né? Letra C. Os livros eram de Fábio, você comprou os livros. Então, eu tenho aí livros repetidos duas vezes. Então, vamos retirar um desses livros aí. Vai ficar, você comprou os livros que eram de Fábio. Então, aí, coloquei aqui, iniciando a oração subordinada adjetiva, né? E aí só ficou apenas uma palavra livros. Letra D. Fale-me sobre esta música, você gosta tanto desta música. Eu também tenho duas palavras música repetidas. Então, vamos retirar, né? Fale-me sobre esta música de que você gosta tanto. Repare que eu coloquei aqui uma preposição. Antes do que?
Por que eu fiz isso? Porque o verbo gostar, tá? O verbo gostar é um verbo transitivo e indireto. E aí ele pede a preposição de. Se você não colocar essa preposição de, está errada a frase. Então tem que colocar por causa desse verbo aqui, ó. Tá? Tudo gira em torno do verbo. Então vamos para o número 4. O número 4 é você classificar as orações adjetivas, né? Por um acaso, na hora que eu fiz o exercício, eu coloquei todas as adjetivas, né? Que ele fala assim, classifica apenas orações subordinadas adjetivas. Aí, na hora que eu estava escolhendo as frases, eu coloquei todas as adjetivas. Então, letra A, que era muito velha, oração subordinada adjetiva restritiva. Letra B, que você velejou, oração subordinada adjetiva restritiva. Que eram de Fábio, oração subordinada adjetiva restritiva. E de que você gosta, oração subordinada adjetiva restritiva. Né? Falei para vocês, né, que estão todas restritivas porque não tem vírgula. Nenhuma dessas aí tem vírgula. Então, vamos para o número 5. Coloque nos parênteses PR para pronome relativo, ECI para conjunção subordinativa integrante. Então, como eu falei para vocês, o pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva, né? Aquela que se refere sempre ao antecedente. E a conjunção integrante, ela se refere sempre a uma oração subordinada substantiva, aquela que pode ser subjetivo, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Então vamos ver a primeira frase. É necessário que você aprenda a importância da fotossíntese. A outra coisa, para eu identificar a oração, já falei isso para vocês, mas faz muito tempo, acho que vocês esqueceram. Quando você quer identificar uma oração subordinada substantiva, é só trocar a oração subordinada por isto. Se der certo, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Então, olha aqui, é necessário que você aprenda a importância da fotossíntese. É necessário isto. Então, eu posso trocar. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, tá? Mas eu esqueci essa forma, eu não sei fazer dessa forma. Então, é só olhar para o quê? Olhar para a palavra que vem antes, né? Então, eu tenho aqui, ó, é necessário. É necessário, eu não tenho sujeito nessa oração. Então, o sujeito vai ser a outra oração. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Então, aqui eu tenho aqui uma conjunção integrante. A oração subordinada substantiva, ela começa pela conjunção integrante. O oxigênio, que é fundamental à vida do homem, é um subproduto da fotossíntese. Repare que esse que aí eu posso trocá-lo por o qual. E ele também se refere ao antecedente oxigênio. Então, esse que aí é um pronome relativo. O homem aspira a que haja sempre vida saudável no planeta Terra. O homem aspira isto. Ou, o homem aspira a quê? Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Então, é uma conjunção integrante. O meu sonho é que o verde seja eterno, tá? O meu sonho eu tenho um verbo de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, aí eu tenho o quê? Uma conjunção integrante. Tá? Ganhamos as árvores que vamos plantar em nosso jardim. Eu tenho aí, eu posso trocar esse que por as quais, né? Ganhamos as árvores as quais vamos plantar em nosso jardim. Se eu posso trocar o que pelas quais, esse que aí é o pronome relativo. E esse que aí está se referindo às árvores, é um antecedente. Então, ele é pronome relativo. Devemos replantar as áreas que foram desmatadas. Devemos replantar as árvores as quais foram desmatadas. Então, eu posso trocar o que pelas quais. Então, quando eu posso trocar o que pelas quais, é o pronome relativo. E o que está se referindo a áreas. Então, aí também eu tenho um pronome relativo. Todos imaginamos que o reflorestamento é uma grande solução. Todos imaginamos o quê? Que o reflorestamento é uma grande solução. Então, essa oração aí é uma oração subordinada substantiva, porque o que aí é uma conjunção integrante, tá? E eu posso trocar por isso, ó, todos imaginamos isto. Então, conjunção integrante. Já compramos as plantas de que necessitávamos para enfeitar o salão das festas. Eu posso trocar esse que por as quais, né? Então, já compramos as plantas das quais necessitávamos para enfeitar o salão de festas. Se eu posso trocar pelas quais, eu tenho um pronome relativo. E esse que está se referindo a plantas. Então, eu tenho aí um pronome relativo. Tá? Agora, copie e classifique as orações acima iniciadas pela conjunção integrante. Então, vamos lá.
que você aprenda a importância da fotossíntese. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A que haja sempre vida saudável no planeta Terra, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Isso aqui é uma preposição, ó. Uma preposição. Que o reflorestamento é uma grande solução, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, número 7. Em relação ao período, os loucos não só eram recolhidos, mas eram também acorrentados, como se fossem animais ferozes. Assinale V para as opções verdadeiras e F para as falsas. Então, aí, é um período composto formado por 3 orações? Verdadeira, porque eu tenho 3 verbos aí, né? A oração, mas eram também acorrentados, exprime a diversidade? Verdadeira. O mais aí é uma conjunção coordenada adversativa. A oração, como se fossem animais ferozes, exprime comparação? Sim. O como exprime comparação, verdadeira. A oração, mas eram também acorrentados, exprime adição? Não. Errada, é falsa. E a primeira oração está na voz ativa, também não, é falsa também. Bom, vamos agora fazer o número 8, que é o último da lista de exercícios, né? Classifique as orações subordinadas substantivas. Não desperto mais com a sensação de que meus dias estão contados. Então, eu tenho aqui a frase em negrito, é a frase que eu quero que vocês classifiquem, né? De que meus dias estão contados. Antes do D, eu tenho a palavra sensação. Sensação é um nome, tá? Então, se eu parasse nessa frase aqui, ó, não desperto mais com a sensação. Eu ia perguntar, sensação de quê? De que meus dias serão contados. Então, essa sensação aí é um nome e que está precisando que complementem ele, né? Então, essa oração vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E todas as orações subordinadas, substantiva, completiva, nominal tem que vir acompanhada de preposição. Vejo agora quanto estava preso a ela. Então, eu tenho aí, vejo o quê? Vejo agora o quê? Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tenho a impressão de que estou vivendo não em Belo Horizonte. Mesma coisa aí da primeira, né? Ó, impressão é um nome. Então, tenho a impressão de quê? De que estou vivendo não em Belo Horizonte. Então, é uma oração subordinada completiva nominal, porque ela precisa de um complemento de nome, né? E aí tem que ter a preposição. A virtude das mulheres é que elas nunca mentem. Eu tenho aí o verbo de ligação. Então, eu falei para vocês que todas as orações, tá, que tem verbo de ligação, ela vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Letra E. Ele fez questão de que nós retirássemos. Ele fez questão de quê? De que nós retirássemos seria o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O filme precisava de que toda a torcida esperasse. Então, eu tenho aí, ó, precisava. O filme precisava de quê? Precisava é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai ter o quê? A preposição. Então, não pode deixar de colocar a preposição aí. Então, essa oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. H. Ele sempre quer a mesma coisa. 2 pontos. Que a sua presença seja notada. Então, eu tenho uma oração aí, tá? Separada por 2 pontos, que começa com o quê? Que conjunção integrante. Então, é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. E a letra I, sou favorável a que a absolvam. Outra vez aí o nome, sou favorável a que. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E olha aí a preposição a. Sou favorável a que o absolvam. E aí, nós ficamos por aqui, tá? Um até breve para vocês.